Salve Maria e São José, que alegria, gente! Chegamos ao 27º dia e encerramos hoje a segunda semana, que é o conhecimento da Santíssima Virgem. Entramos então neste sexto dia, que é a segunda semana, e a partir de amanhã começamos o conhecimento a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. O mais interessante é que hoje a gente encerra uma meditação sobre aquela que será a nossa grande companheira, porque Nossa Senhora nunca mais nos deixará. Ela todos os dias estará conosco, nos auxiliando, nos conduzindo, nos amando, nos chamando atenção, pedindo que a gente seja por ela mais íntimo, porque quanto mais íntimo nós estamos de alguém, mais nós entendemos só de olhar, E assim também ela desejará que estejamos com seu filho, com uma intimidade que busca, a cada dia mais aproximação daquele que é o seu amado. Então, a partir da semana que vem, ou seja, a partir de amanhã, eu começarei a dar as orientações sobre como nós passaremos essa semana. Ou seja, preparar para uma confissão, Preparar o nosso gesto concreto e nos preparar para o dia 12, tá bom? Então, a confissão e o gesto concreto, mas também organizar qual horário da missa que eu estarei, em qual comunidade eu estarei, como que eu farei diante da minha consagração, como eu devo ser, eu preciso de um padre, não preciso. Então, tudo isso eu vou orientar a partir de amanhã, tá bom? Mas vamos ainda, que hoje nós temos muito que aprender sobre a Virgem Santíssima, então aprenderemos sobre Maria, a árvore da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O conhecimento da verdadeira devoção a Maria é a pérola preciosa do Evangelho. Reclama todos os sacrifícios de nossa parte nas mãos de Nossa Senhora, para nela nos perdermos com felicidade, a fim de nos acharmos em Deus. A alma predestinada, a quem o Espírito Santo revelou tão alta devoção, deve saber cultivá-la, para que, em seu tempo, esta árvore de vida produza seu fruto divino. Ela pede cultivo sobrenatural, fuga de si mesmo e do pecado, fidelidade e paz, que culminam no fruto adorável, que é Jesus Cristo. 1. Avezinha do céu, venho repousar-me à sombra da árvore da vida, Maria, e saborear seu fruto, Jesus. 2. À vossa sombra e proteção tutelai-me sempre, Virgem gloriosa e bendita. Primeiro ponto, cultivo sobrenatural da árvore da vida. Plantada num coração de todo fiel, esta árvore divina, ela quer estar sempre sem nenhuma criatura que pudesse impedi-la de elevar-se a seu princípio, Deus. Não nos apoiemos, pois, em nossa indústria ou talentos puramente naturais, nem no crédito e autoridade dos homens. Somos nada, somos pó. Precisamos ter consciência disso, para que no momento em que estivermos em oração ou que estivermos em silêncio, busquemos da Virgem Santíssima e de Jesus Cristo o todo em nosso nada. A possibilidade de rezar, a possibilidade de adorar, a possibilidade de entregar, a possibilidade de só fazer aquilo que eles desejam. Quando assim nós nos colocamos, somos de fato movidos pelo Espírito Santo. E assim, até o entendimento da oração é dada por Ele. Cumpre ainda
que a alma onde está plantada esta árvore esteja incessantemente a olhá-la e contemplá-la como um bom jardineiro, porque sendo viva esta árvore e destinada a produzir um fruto de vida, quer ser cultivada e aumentada por um contínuo olhar e contemplação da alma. A alma perfeita conseguirá pensar nela de contínuo e dela fazer sua principal ocupação. Com este cultivo sobrenatural, ela nos revelará Maria, ela nos desvendará Jesus e nos subirá até as luzes de Deus. Segundo ponto, fuga de si mesmo e do pecado no cultivo da árvore da vida. É preciso arrancar e cortar os cardos e espinhos que poderiam, com o tempo, sufocar esta árvore e impedi-la de produzir o seu fruto. Cumpre, assim, ser fiel em cortar e suprimir pela mortificação e violência a si mesmo todos os prazeres inúteis e vãs ocupações com as criaturas. Crucificar a sua própria carne, guardar silêncio, mortificar os sentidos. Como é difícil colocar em prática isso daqui. Porque nós estamos geralmente querendo falar, ver, escutar, fazer. E a gente não para. E às vezes a gente começa a não ter tempo para Deus. Porque a gente tem tanta coisa para fazer. Mas na verdade é o contrário. Primeiro eu me abasteço de Deus, para depois eu ir fazer com coerência, com direcionamento as coisas do meu dia a dia. E nessa conduta, nós precisamos esvaziar da gente, daquilo que eu quero, no tempo que eu quero. Quando nós nos entregamos a Jesus, precisamos pedir a graça de fazer como Ele deseja que façamos. E isso nos trará paz, porque quando a gente está fazendo as coisas erradas, não se engane, vocês sentirão. A gente sente, nosso coração, ele nos dá o entendimento da falha. E a gente não tem paz. Não tem paz na oração, não tem paz na oração do texto. Não tem paz, porque não está entregue, não está inteiro. Então, quando nós estamos aqui a buscar sermos de fato os jardineiros desta árvore bendita que nos dá o fruto da vida, precisamos então começar a fazer como o pequeno príncipe, retirar aquilo que não presta na nossa vida. As pessoas que nos levam para conversações inúteis, filmes e músicas que nos levam para sentimentos baixos, roupas, palavreados, tudo aquilo que sufoca as virtudes da Virgem Santíssima e que nos faz, de novo, retornar para o mundo que antes nós queríamos, através da consagração, sair. Então, enquanto nós estamos aqui lendo, a gente sente aquela vontade, mas precisamos fazer dessa vontade uma prática diária de retirar com violência todos os prazeres inúteis, tá? Mortificando. Eu não quero fazer parte mais disso. Eu não quero viver com isso. E guardando silêncio. Mortificando os meus sentidos. Nossa, preciso responder um monte de coisa ali no meu WhatsApp. Precisa de parar. Segurar a onda um pouquinho. Daqui a pouco eu pego. Agora eu preciso falar com meu Deus. Eu preciso entregar o meu dia, consagrar o meu dia à minha mãe, à minha senhora, para que as minhas reações, ações, pensamentos e palavras sejam consagrados a esta Virgem bendita e que eu possa tê-la, as virtudes dela, em tudo que eu fizer. E assim a gente vai caminhando. É preciso vigiar para que não venham as lagartas a roer a árvore. Seria um amor próprio, o amor às próprias comodidades, os vermes roedores das folhas verdes e belas, esperanças que tinha a árvore de seu fruto. Porque o amor de Maria e o amor próprio não podem absolutamente
coexistir numa alma. Então não adianta você querer negociar com o mundo. Não adianta você querer negociar com as pessoas. Aqueles que não são da Virgem Santíssima e que não caminham para uma vida de santidade, eles estarão sempre nos puxando para todo o projeto que a gente deseja. E por que eles estarão puxando? Porque nós não estaremos fazendo a violência necessária daquilo que escolhemos viver. E não estou dizendo aqui que a gente precisa brigar com as pessoas, que a gente precisa ser agressivo, mas nós precisamos saber o nosso lado, para que o outro, ao perceber a nossa mudança, deseje também mudar. Não dá para a gente viver falando assim, eu não vou falar nada não, porque que ele não vai gostar e vai criar um ambiente ruim. Não se trata de falar, gente, muitas das vezes é a nossa própria postura que fala. Então, nós precisamos parar com esse amor próprio, que espera do outro uma aprovação para que a gente seja. Não, definitivamente, isso não combina com a Virgem Santíssima. Assim como também ela não pensou nela quando ela, ainda não casada, disse sim para o anjo e abriu mão de todos as intempéries que poderiam acontecer caso ela fosse descoberta e acusada de adultério. Ela pensou nela? Não. Ela viveu do amor próprio? Não. Ela simplesmente, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É esta obediência cega que nós precisamos ter, para que a gente saiba que lado nós pertencemos. E assim, decididos a tomar posturas que nos retirem do mundo, posturas que nos façam ser olhados e, nossa, aquela pessoa mudou. E aí muitos falarão, você tá estranho, você tá radical, você tá... como é que eles falam muito, gente? Não é radical, não, como que fala? Me fugiu a palavra aqui. Você tá radical, você tá bitolado, Você agora vive da religião. Sejamos humilhados para aprendermos a ser humildes, Por quê? Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Essa tem que ser a nossa meta. Porque a gente não consegue nada sem Ele, não. Esquece, Ele já disse, sem mim nada conseguireis fazer. Nada. Então, não fiquem com medo, mas se entreguem todos os dias a Ele. Porque Ele fala, ela fala, eles falam. O problema é que nós estamos tão cheios de barulho que não conseguimos discernir a voz do Senhor, a voz da Virgem Santíssima. Urge ainda impedir que os animais se aproximem da árvore. São os pecados que poderiam dar morte à árvore da vida, pelo seu contato pestilento. É preciso mesmo que nem seu hábito, nem seu hálito sopre na árvore. Hálito sufocante, que são os pecados veniais. São tão perigosos quanto não são detestados de todo o coração. Eu já ouvi, às vezes as pessoas comentarem, mas pecado venial a gente resolve na missa. E trata como se fosse algo normal. Não, 1000 vezes não. O pecado é pecado. O venial e o mortal é pecado. E eles nos afastam da santidade. Nós precisamos compreender mais a palavra de Deus, pegar mais a Bíblia, ler mais, escutar mais Deus falando conosco. Ele fala, não tenhais preocupação, gula e embriaguez. Ele nos pede essas 3 graças, para que a gente possa viver com Ele, sem preocupação, sem gula e sem embriaguez.
Nós não podemos escutar a palavra de Deus e achar que isso é somente mais uma frase bonita. Então, quando você falar, eu estou preocupado, você lembre de Jesus te falando, ei, você não precisa. Eu sou o seu pai, eu estarei contigo todos os dias. Que história é essa de se preocupar? Se ocupe de mim. Não é que nós precisamos mostrar, para Deus os nossos problemas, mas ao contrário, mostrar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus e confiar integralmente nele. Tenho conhecido, graças às luzes do Espírito Santo, esta árvore preciosa. Vigiemos cautelosos, não irrompam de novo em nosso coração os pecados, nosso amor próprio, tudo aquilo que já renunciamos com toda a nossa alma. Terceiro ponto, fidelidade para obter o fruto da árvore da vida. Devemos regar continuadamente nossa árvore da vida com a nossa vida eucarística e outras preces públicas e particulares, a fim de que possamos lograr o fruto que almejamos. Nem nos entristecermos se a árvore dessa devoção a Maria venha a sofrer e ser sacudida pelo vento, porque é necessário que o sopro das tentações se arroje contra ela e que as tempestades e rigores se acumulem contra ela, a fim de perdê-la. Esta devoção a Nossa Senhora necessariamente será atacada e contraditada. Podem preparar-se, mas não tem nada mais gostoso do que ser dela. Mas, se perseverarmos com fidelidade em seu cultivo, nada tememos, nada teremos que temer. Sim, porque a fidelidade nos dará que em pouco tempo ela crescerá tão alto que virão as aves do céu repousar em seus ramos e se tornará tão perfeita que dará enfim seu fruto de honra e de graça, o amável e adorável Jesus, que sempre foi e sempre há de ser o único fruto de Maria. Que lindo! A árvore da vida. Eu vou pegar Nossa Senhora para mim. É tão bom quando a gente fala para ela, né? Vamos fazer o nosso colóquio olhando para a imagem da Virgem Santíssima. Que ela esteja olhando para ti nesse momento. Árvore da vida, formosíssima e fecundíssima, Maria, Mãe querida, dai-me a felicidade de ter-vos em meu coração, custodiada com todo o zelo que cerca a mais preciosa riqueza. Dai-me a ventura de vos ter em meu coração crescida e florescida com todas as virtudes. Dai-me a riqueza de vos ter como vosso fruto suavíssimo, minha única delícia e recompensa. Dai-me, enfim, o paraíso de saborear vosso fruto divino e conservá-lo em meu coração até a morte e durante todos os séculos da eternidade. Ramalhete, nunca mais desertará da minha alma a riqueza da devoção a Maria, a verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Que linda! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Assim, toda a árvore boa dá bons frutos e a má árvore dá maus frutos. Nem pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos dele conhecê-lo-eis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento eu peço que você só entenda um detalhe. Cada um tem o seu tempo de conversão. Por mais que nós estejamos aqui confiantes, confirmados e dedicados a essa devoção, aqueles que estão ao nosso redor podem não concordar, mas isso não te dá o direito de viver de uma vida dúbia para que você possa evitar que o outro se afaste.
Não é isso que está aqui sendo pedido, mas sim que você faça o que é certo, independente do que os outros vão pensar sobre você. Para que assim, no momento em que o Espírito Santo encontrar terra fecunda no coração destes que estão a apedrejar, a sacudir essa árvore que você tanto cultiva em ti, quando isso ocorrer, você estará firme, com as raízes bem profundas desta árvore, garantindo que essa continuidade do crescimento dela em ti seja permanente. E ao outro, no tempo certo, terá o discernimento para também seguir o caminho, como você o fez. Não pensem que vale a pena ficar discutindo com os outros aquilo que você tomou posse. Cada um tem o seu tempo, mas se para você foi dado e se faz sentido, continue firme no projeto, porque assim você um dia terá condições pela sua vida, pelo seu exemplo, pela oportunidade que você, diante de todos os tormentos, venceu e está firme no projeto. Aí o outro, vendo a sua vida, vendo não o que você fala, mas o que você faz e a transformação do que você faz em sua vida, ser um exemplo para a vida do outro, ele buscará a Deus da mesma maneira. Então tenhamos consciência de que tudo depende da firmeza pelo qual eu acolho e mantenho em mim a graça de Deus. Ela passa e cada dia passa para uma pessoa diferente, né? Então, não precisa querer que toda a sua casa esteja consagrada. Isso é, às vezes, o contrário. Eu comecei, depois de 2 anos, meu marido se consagrou. Durante estes 2 anos, eu fui extremamente criticada por ele, né? E, naturalmente, foi a minha perseverança e continuidade que fez com que o processo tivesse um entendimento dentro das minhas mudanças, porque elas ocorrem, viu, gente? Nossa Senhora vai tirando todos os seus vícios, todas as suas prepotências, seus pecados mortais, veniais, vai te fazendo confessá-los, vai desnudando a sua alma, tirando tudo aquilo que a fechava no amor próprio, na sua miséria e resplandecendo da pureza que só o sangue do Cordeiro nos dá. E a cada confissão eu ia me lavando com este sangue. E aí cada dia mais ela ia me mostrando o que estava causando feridas na minha alma. Então tem coisas do passado, coisas do presente, coisas que eu comecei no passado e continuava a fazer e assim por diante. E aí você pensa, nossa, agora já tem 4 anos de consagrada, tô livre, né? Não. Aí é que vem todo um trabalho de nos ensinar a rezar, de nos ensinar a nos entregar, nos doar. Então, é uma caminhada. E a Virgem Maria não tem outro objetivo na sua vida que não ser todo de Cristo. Adorá-lo e amá-lo com o coração imaculado dela. Então, peçam, Mãe, me dê o vosso coração imaculado, para que eu possa amar e adorar o vosso Filho como a Senhora o ama e o adora. Amém? Glórias de Maria, Maria nos obtém todas as graças. Aquele que me achar, achará a vida e aurirá do Senhor a salvação. Provérbios 8, versículo 35. Bem-aventurado aquele que me acha, recorrendo a mim, diz a nossa mãe. Ele achará a vida e facilmente. Pois, assim como é fácil tirar quanta água se deseja de uma fonte, assim é fácil achar as graças e a salvação eterna, recorrendo a Maria. Dizia uma santa, pedir graças a Nossa Senhora é o mesmo que as receber. Antes do nascimento de Maria, faltava no mundo tanta abundância de graça como agora se vê correr sobre a terra. Mas por que faltava? Pergunta São Bernardo. Faltava porque não existia ainda Faltava porque não existia ainda este almejado canal de graças, que é Maria. Responde-nos o santo.
Mas agora que já possuímos essa Mãe de misericórdia, que graça podemos temer não alcançar, prostrando-nos a seus pés? Eu sou a cidade de refúgio, assim faz dizer a São João Damasceno, para que todos aqueles que a mim recorrem. Vinde, pois, filhos meus, e obtereis de mim as graças em maior abundância do que imaginais. Olha que profundo isso, gente. Ela disse para São João Damasceno: eu sou a cidade de refúgio para todos aqueles que a mim recorrem. Estamos protegidos nessa cidade santa. Estamos aqui entregues a ela. Com certeza, ela não nos faltará atenção e amor. E aí ela nos refugia em seu coração imaculado. Somos gestados nesse ventre imaculado. E ela nos diz: vinde, pois, filhos meus, e obtereis de mim as graças em maior abundância do que imaginais. É verdade que a muitos acontece aquilo que aconteceu ao venerável senhor Villani, numa visão celeste. Viu esta serva do Senhor uma vez a Mãe de Deus, à semelhança de uma grande fonte, a qual muitos iam em busca de muita água de graças. Mas o que acontecia depois? Prestem atenção nisso. Aqueles que traziam os vasos intactos conservavam as graças recebidas, mas os que traziam vasos quebrados, isto é, as almas carregadas de pecados, recebiam as graças, porém depressa as tornavam a perder. Finalmente, também é certo que, por intervenção de Maria, obtém cada dia os homens graças inumeráveis, até mesmo os ingratos e os mais miseráveis pecadores. Como observa o pseudo-Agostinho: por vós, ó Maria, recebem os miseráveis misericórdia, graça os ingratos, perdão os pecadores, dons sublimes os fracos, mercês dos céus os moradores da terra, a vida os mortos, a pátria os peregrinos. Que lindo, que lindo. Lembrem-se sempre da oração da Salve Rainha, né? Para que a gente possa sempre perceber que todos os dias ela derrama graças inúmeras sobre nós. E às vezes, como ela disse a Santa Catarina de Laboré, quando ela viu, né? Catarina viu Nossa Senhora com vários anéis e ali jorravam graças sobre o mundo. E ela viu anéis que não estavam. E ela pergunta: o que são estes anéis que não derramam as graças? Aí ela diz: são aqueles filhos meus que não pedem. Então as graças estão contidas em Maria, todas elas. Deus a fez a tesoureira de todas as graças, para que ela derrame o quanto ela quiser, a quem ela quiser. E nós, muitas das vezes, não recorremos à Santa Mãe de Deus, porque nos colocamos sempre em entendimento de que as coisas dependem somente de nós. Ignorantes. Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 218. Efeitos da devoção a Maria. Quais são esses efeitos? O que acontece na nossa vida depois que a gente se consagra? Se Maria, a árvore da vida, foi bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade às práticas dessa devoção, produzirá frutos a seu tempo, e seu fruto é Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas procurarem Jesus Cristo, estes por um caminho, aqueles por outro, e depois de terem trabalhado muito durante a noite, deverem dizer: embora tenhamos trabalhado a noite inteira, nada conseguimos. E pode-se lhes responder: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós, mas pela senda imaculada de Maria e por esta prática que estou a vos ensinar, trabalhareis durante o dia, trabalhareis em um lugar santo, trabalhareis pouco. Em Maria não há noite, pois nela não houve nem a mínima sombra do pecado. Maria é um lugar santo e o santo dos santos, onde os santos foram formados e moldados. Gravem essa frase: trabalharás durante o dia, trabalhareis num lugar santo,
trabalhareis pouco. Não que vocês terão uma vida de conforto e tranquilidade. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas você trabalhará sempre conhecendo a si mesmo, vendo a sua miséria, buscando a confissão regularmente, buscando o lugar santo do teu coração, com a presença do Cristo eucarístico, indo ao encontro de Deus diariamente, indo à Santa Missa, quando não conseguindo, indo adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, no sacrário. Trabalhareis pouco, não que você trabalhará pouco, porque pelo contrário, a devoção te leva a ser constantemente colocada a serviço de Deus. Mas é como se você não tivesse feito muito. A sensação é que você não teve tempo para parar, mas que quem fez a maior parte foi Deus, foi a Virgem Santíssima. Então preste atenção nisso. Nós, Maria é um lugar santo, e o Santo dos Santos, onde os santos foram formados e moldados. Ela é o nosso molde. Ela é aquela que vai nos levar a uma vida de pureza, de humildade, de silêncio, de oração, de confiança em Deus e de completa entrega. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem de molde divino, molde próprio para formar deuses. Aquele que for colocado neste molde divino, em pouco será formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele. Com pouco custo e em pouco tempo tornar-se-á Deus, pois foi lançado no molde que formou Deus. Oh, bela e verdadeira comparação! Quem a compreenderá? Poucos. Desejo que sejais vós, meu caro irmão, minha cara irmã. Mas lembrai-vos de que só se lança em moldes o que está fundido ou em estado líquido. Isto quer dizer que deveis de destruir e fundir em vós o velho Adão, para que se torne novo em Maria. Aqui está tudo que a devoção faz em nós. Nós paramos de viver para nós e passamos a viver sendo moldados em Maria. E isso traz um pouco de dor, porque às vezes o que você deseja na sua vida é algo até bom, mas não é efetivo, não causa de fato a mudança na alma. E Nossa Senhora não perde tempo. Por meio desta prática da consagração fielmente observada, darei a Jesus Cristo mais glória em um mês do que por meio de qualquer outra em muitos anos. Eis os motivos. Por que a devoção à Santíssima Virgem é tão poderosa? Primeiro, porque praticando vossas ações pela Santíssima Virgem Maria, como essa prática vos ensina, abandonais vossas intenções, embora boas e conhecidas, para aprender-vos, se assim posso exprimir-me, mas na Santíssima Virgem, embora vos sejam desconhecidas. Então, aqui está dizendo, você vai começar a ter a intenção da Virgem Santíssima e vai tirar as suas, que são impregnadas pelo amor próprio, pelas coisas do mundo, pelas suas práticas, que você achava até boa, mas que não são tão elevadas. E aí aqui diz, na Santíssima Virgem, embora vos sejam desconhecidas, tudo que ela vai fazer, você desconhece, mas ela vai conduzindo. E assim, participareis da sublimidade de suas intenções, tão puras, que glorificou mais a Deus pelo menor dos seus atos, como dado um ponto de agulha. Ela glorificou mais a Deus dando um ponto de agulha, tá? Um dos seus menores atos. Ela glorificou mais a Deus diante dessas intenções tão sublimes, dando um ponto de agulha do que São Lourenço sobre a grelha. E esse é o poder da Santíssima Virgem. E mesmo mais do que todos os outros santos por suas ações mais heróicas. Pelo que, enquanto viveu neste mundo, adquiriu um cabedal tão inefável de graças e de méritos
que é mais fácil contarem-se as estrelas do céu, as gotas de água do oceano e os grãos de areia de suas praias, do que os méritos e graças de Maria, que deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram, ou possam dar-lhe. Nossa! Ó prodigiosa Maria, sois capaz de fazer prodígios de graças nas almas que se querem perder em vós. Segundo, visto como uma alma se entrega a esta prática, considerando como nada tudo quanto pensa, e faz por si mesma, somos menos que um verme, porque o verme não ofende o seu Senhor. Nós ofendemos nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai. Visto como uma alma que se entrega a esta prática, considerando como nada tudo quanto pensa e faz por si mesma, confiando e comprazendo-se nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e falar-lhe, pratica muito mais a humildade do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam e comprazem imperceptivelmente em suas próprias disposições. E, por conseguinte, glorifica mais altamente a Deus, que só é perfeitamente glorificado pelos pequenos e humildes de coração. Terceira razão, porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de vossas ações, dá-lhes uma beleza e um esplendor admiráveis e oferece-as pessoalmente, sem dificuldade, a Jesus Cristo. E o Senhor é mais glorificado com isto do que se lhe as oferecêssemos por nossas mãos pecadoras. Nossa, isso é muito forte, gente. A gente passa a não mais fazer nada por nós. É tudo pelas mãos imaculadas de Maria. E tudo que a gente entrega para ela, nossas orações, o Santo Terço, nossas devoções ou apenas uma jaculatória, é entregue a ela e entregue imediatamente a Jesus. Ela nada retém em suas mãos. E tudo que ela pode fazer para que nossas orações sejam eficientes e eficazes diante das nossas intenções de caridade, de amor, ela faz com que seja de fato direcionado àquele que de fato precisa. Então, quando as almas do purgatório, diante de um chute que a gente dá no cantinho do móvel e oferece à Virgem Maria, é este sacrifício da dor, ao invés de reclamar e soltar uma palavra horrível, nós falamos, Senhor, eu te entrego essa dor. Uau, que dor! Neste momento, esta oferta, este sacrifício é aceito. Tão singelo, mas tão dedicado a oferecer à mãe que você é ali, dado a concretamente auxiliar um irmão, seja na vida aqui, seja no purgatório. Tudo ela aproveita. Um sinal da cruz que você faz, oferecendo as almas do purgatório. Uma vela que você apaga, pedindo que aquela luz benta seja entregue nas mãos imaculadas para o sufrágio das santas almas. Ou uma água benta que, ao você se benzer, você aspeja para oferecer à Virgem Imaculada. Mãe, que esta água benta aqui seja sufrágio para alguma alma vossa no purgatório, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas gotículas de água benta que você oferece à Virgem Maria, ela é aproveitada. Nada se perde, mas a sua vida começa a ter um sentido, que não está mais olhando para o próprio umbigo, mas para a Virgem Santíssima, como uma oferta de amor diário. Finalmente, porque nunca pensareis em Maria, sem que Maria em vosso lugar pense em Deus. Não louvareis nem honrareis a Maria, sem que Maria louve e honre a Deus. Maria é toda relativa a Deus, e chama-la-ei muito bem a relação de Deus, a qual não existe senão em relação a Deus, que é o eco de Deus, que só diz e só repete Deus. Se dizeis Maria, Maria, ela diz Deus. Que lindo! Que lindo! Quando nós estamos diante dela, rogando a ela
implorando a ela, recorrendo a ela, estamos na mesma hora com ela, recorrendo a Deus, pedindo a Deus, implorando a Deus, confiando em Deus. Isso é muito grandioso. Santa Isabel louvou a Maria e chamou-a bem-aventurada por ter crido. Maria, eco fiel de Deus, entoou: a minha alma glorifica ao Senhor. O que Maria fez então, continua a fazer todos os dias, quando a louvamos, amamos, honramos e nos damos a ela. Deus é louvado, Deus é amado, Deus é glorificado e nos damos a Deus por Maria e em Maria. João 23, em Roma, nos faz o seguinte discurso: a Imaculada, alegria do universo. A Imaculada anuncia os fulgores da aurora. Perseverada, imune da contaminação original, Maria é plena de graça desde o primeiro instante de sua conceição. Ainda no seio materno, Maria é plena da luz divina. Durante a morte de longos séculos, transcorrido desde a culpa dos progenitores, levanta-se agora esta estrela da manhã, límpida e pura, lúcida e intocada, enquanto se vai colorindo o céu na promessa do dia que chega. A intimidade com Deus, concedida a Adão na criação e tão depressa perdida, retorna em Maria, na sua perfeição original. E já se anuncia aos homens o advento do sol de justiça, aquele que, ao comunicar a vida, restabelece para os homens de boa vontade a amizade e a união com Deus. A alma cristã deve sentir este fremito de vida sobrenatural, que se iniciou no batismo. Nós dizemos com o apóstolo, ainda como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, na justiça e na verdade. A Imaculada Conceição é promessa e cândida flor de redenção. Aquela que, em vista dos méritos de seu Filho Redentor, foi preservada da noda original, teve este privilégio porque estava predestinada à sublime missão de Mãe de Deus. Aquela que deveria dar uma carne mortal ao Verbo eterno do Pai, não podia ser contaminada um instante sequer da sombra do pecado. A Imaculada, pois, o foi em dependência de Jesus Cristo, porque, como mãe, recebeu tudo de seu Filho. O surgimento na terra desta cândida corola foi presságio seguro da reconciliação da humanidade com Deus. Com toda razão, pôde a liturgia cantar no dia do nascimento da Virgem. Teu nascimento, ó Maria, anunciou a alegria para o universo inteiro. Esta alegria, porém, é também uma flor púrpura de sacrifício. Sacrifício da Mãe Bendita de Jesus, que ao pronunciar futuramente o seu faça-se, o seu fiat, aceita participar da sorte do Filho, desde as privações de Belém às renúncias da vida oculta ao martírio do Calvário. Não nos julguemos, pois, filhos prediletos do Senhor e de Maria, se em nossa vida não houver sacrifício e desapego. Não tem jeito. Quer servir a Virgem Santíssima e, através dela, o próprio Filho, nossa missão mais plena, que é sermos de Cristo? Aprenda a se desapegar de si próprio e a se sacrificar. Seja com penitências, seja com jejuns, seja com mortificações. Enfim, a Imaculada é uma visão do paraíso. A graça que ela foi concedida, a graça que a ela foi concedida em grau perfeito e iminente, desde o primeiro instante de sua existência terrena, e que nós também recebemos, embora em grau inferior, é apenas o penhor da eterna bem-aventurança, quando caírem todos os véus da fé que nos ocultam a visão de Deus e contemplaremos o Senhor face a face. A Imaculada prenuncia a aurora deste dia eterno e nos guia e sustenta no caminho que dele nos separa. Por isso, o hino Ave Maristela, que nós rezamos todos os dias durante
Estes 33 dias de retiro contêm esta dulcíssima evocação. Faze, ó Maria, que vendo contigo a Jesus, sempre nos rejubilemos. A este termo final, coroamento da vida da graça, hão de tender os anelos do nosso coração e os mais generosos esforços da fidelidade cristã. E assim encerramos a segunda semana, que era o conhecimento da Virgem Santíssima. Iniciaremos a partir de amanhã a terceira e última semana do nosso retiro, conhecendo a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Vamos então saudar a Santa Mãe de Deus com a Ave Maristela e confiar a ela uma Ave Maria por todos os padres, bispos, diáconos, religiosos e religiosas, pelas vocações, pelos seminaristas e todos os seminários do mundo inteiro, pela santificação do clero e pelas orações e intenções do Santo Padre, o Papa Leão. Amém? Então vamos lá. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra ao gemo ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz, mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer, dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto, seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até amanhã. Que Nossa Senhora abençoe, proteja e conduza para que vocês estejam firmes nessa última etapa. Eu sei que as coisas podem ter piorado aí, mas antes de melhorar, piora mesmo. E vocês precisam perseverar até o fim, tá bom? Que Deus abençoe. Dia 12 está chegando, dia de nos consagrarmos integralmente à Virgem Santíssima. Tchau. Até amanhã.